Augusto Melo pode ser preso? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta sobre o dirigente corintiano indiciado pela polícia. Bora te atualizar também sobre Neymar. Até a semana passada havia enorme otimismo no Santos em relação à renovação do contrato, mas a situação mudou e não se descarta a saída do Ney do Peixe. Será que ele pode atuar em outro clube brasileiro? Bora falar também sobre Ronaldo Fenômeno, que vendeu o Valladolid. Preciso te atualizar sobre a situação de Jair no Vasco da Gama. Tem o Wallace especulado no Grêmio, mas sem negociações. Tem ainda a informação de que o Kaique pode se mandar pro futebol português. A Lusa defendendo uma longa invencibilidade. João Félix respondendo a dirigentes do Flamengo. Tudo sobre Pituca e especulação no Atlético, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e notícias de Palmeiras e São Paulo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras. A Federação Paulista liberou a Arena Barueri, estádio arrendado pela Leila Pereira, para que possa receber jogos com público do Verdão. Você lembra da treta que ocorreu durante a semana, quando a FPF chegou a vetar a Arena Barueri? Por falar no Palmeiras, queria contar que Felipe Anderson não teve lesão diagnosticada na coxa direita, ele passou por exames que apontaram apenas um edema. Já o São Paulo vendeu 17 mil ingressos de forma antecipada para o confronto contra o Mirassol, nesse sábado 18h30 pelo Campeonato Brasileiro, jogo no Morumbi. As duas últimas do giro de notícias, Enzo Fernandes. Jogador argentino do Chelsea interessa ao Real Madrid num negócio que pode chegar até 120 milhões de euros, enquanto Carlo Ancelotti desembarca no domingo à noite no Rio de Janeiro, apresentação marcada na CBF para segunda-feira, quando ele faz também a convocação para as duas próximas partidas. E o desembarque no Rio será marcado por um forte esquema de segurança. Hora de falar sobre a chance de Diego Pituca virar reforço do Clube Atlético Mineiro. O técnico Cuca pediu a contratação do jogador de 32 anos de idade com quem ele trabalhou no Peixe em duas oportunidades. Cuca entende que o Pituca resolveria os problemas de falta de criação, além de dificuldade na marcação, na proteção ao sistema defensivo. Mas o negócio nem foi adiante, nem houve uma proposta apresentada ao Peixe, porque dentro do Atlético não existe a convicção nesse negócio. Os acionistas do Galo pediram uma segunda opinião para o pessoal do SIGA, o Centro de Inteligência de Futebol no Atlético, e um órgão que tem discutido e contrariado uma série de decisões do Cuca desde o início da temporada. Dá para lembrar do Pochettino, entre outros jogadores. E enquanto se aguarda uma posição do SIGA, o Atlético não avança nessa negociação. É importante contar que o Pituca perdeu espaço no Santos, salário alto, na casa dos 700 mil reais por mês. Sua saída não seria algo tão complicado. Mas se o Atlético levar a proposta, não sei se a oferta vai agradar. A ideia atleticana para esse caso era de contratação do Pituca sem custos, em troca de uma dívida que o Santos tem com o Galo pela compra do Patrick. Só para fechar em relação ao Atlético, o Galo quase negociou com o Santos na contratação do atacante Guilherme. Em troca, estava disposto a ceder Igor Rabelo e Igor Gomes. O negócio melou quando o Galo fechou a contratação de Dudu. Bora falar agora sobre João Félix. O atacante português deu uma resposta definitiva ao Flamengo, colocando um ponto final nas negociações. Foi nessa quinta-feira, por meio de uma videoconferência, José Boto conversou com um atacante que pertence ao Chelsea e também com o seu representante. E na conversa, João Félix agradeceu o convite, disse que tem acompanhado o Flamengo e todo o sucesso, mas que pretende continuar no futebol europeu. Só haveria a possibilidade de uma negociação com o Flamengo se todas as tratativas com clubes europeus fossem esgotadas. Importante lembrar que a ideia do Flamengo era contar com o João Félix já para a disputa do Super Mundial de Clubes no empréstimo com opção de compra. Isso está, nesse momento, completamente descartado. Já havia falado sobre outras dificuldades do ponto de vista financeiro. O Chelsea gastou 52 milhões de euros para contratá-lo. Jogador que na passagem nessa temporada pelo Milan não conseguiu brilhar. Outro problema é seu salário superior a 6 milhões de reais mensais. Só para completar em relação ao Flamengo, o Manchester City tem uma outra prioridade em vez do Wesley, lateral direito que tem sido especulado como possível reforço do time de Guardiola.
Fabrício Romano contou nesta sexta-feira que o lateral inglês de 22 anos de idade, chamado Tino Livramento, do Newcastle, é a prioridade do Manchester City. Quero falar agora sobre a minha portuguesa, que defende nesse sábado contra o Pouso Alegre, às 17 horas, uma longa invencibilidade no Canindé. Lusa não perde em seu estádio há 450 dias, a última derrota em 28 de fevereiro de 2024. Derrota para o Palmeiras no Campeonato Paulista. Desde então, 12 partidas com 7 vitórias e 5 empates. Vale a lembrança de que a Portuguesa disputou todo o Campeonato Paulista como mandante no Pacaembu. O Canindé estava fechado, ao que tudo indica, para o início de uma demolição e construção de um novo estádio, mas como essas obras só começam no próximo ano e a Portuguesa vê a Série D como prioridade, houve uma mudança de planos e a Portuguesa retornou a seu estádio para o restante dessa temporada. Na Série D desse ano, inclusive nos 2 jogos no Canindé, 2 vitórias contra Maricá e Rio Branco. Confronto contra o Pouso Alegre nesse sábado serve para que a Portuguesa se mantenha na liderança do seu grupo, o grupo mais equilibrado da 4ª divisão. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Queria te contar que o lateral esquerdo Kaique, de 22 anos de idade, entrou na mira do Benfica. O clube português tem observado com atenção o bom desempenho do jogador, especialmente depois da chegada do Leonardo Jardim. Você vai lembrar que o Kaique não conseguia ser titular absoluto, até porque a presença do Marlon atrapalhava. O Marlon foi negociado e o Kaique ganhou espaço e se tornou titular absoluto. Contrato até dezembro de 2027, 20 jogos na atual temporada. Jogador avaliado pelo Transfer Marketing em 1,5 milhão de euros, certamente haveria necessidade de uma proposta bem maior para que o acordo pudesse sair. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte cruzeirense para saber se essa sondagem ao staff do Kaique já chegou ao Cruzeiro, e a resposta é de que até agora não há nenhum movimento feito em relação ao clube. Bora mudar de assunto e falar sobre o Wallace. Será que o volante do Cruzeiro interessa mesmo ao Grêmio? Especulação muito grande que vem do Rio Grande do Sul, afirmando que o Wallace poderia voltar ao Grêmio. Mas quero te assegurar que não há proposta, negociação ou algo do gênero. Eu vou além. O Wallace tem afirmado que fará o possível para ficar no Cruzeiro. Ele tem convicção de que é capaz de dar a volta por cima. Hoje, reserva, sendo bem pouco aproveitado, mas ele está adaptado à cidade, a família gosta de Belo Horizonte e ele entende que pode conseguir reverter essa situação com o decorrer da temporada. O fato de o Cruzeiro ter evoluído nos últimos jogos também faz com que o Wallace entenda que a permanência seja o melhor caminho. Há outro problema grande nessa transferência para o Grêmio. O tricolor gaúcho sofre com problemas financeiros e não teria grana para comprá-lo nem para pagar seu salário, ou seja, só haveria acordo em caso de empréstimo com a ajuda do Cruzeiro em parte dos pagamentos, o que hoje está praticamente descartado. Só mais uma curiosidade envolvendo o Wallace e Grêmio. Volante que foi contratado a um alto custo na temporada passada junto ao Udinese e que até agora não conseguiu fazer valer todo o seu investimento. Preciso falar agora sobre Jair e Vasco da Gama. O atleta não foi relacionado para a próxima partida do Vasco desse final de semana no Campeonato Brasileiro. A revelação foi feita por seu empresário Vinícius Prates, que está bastante bravo, em especial com o Pedrinho e com o Felipe. O Felipe Maestro, que é uma espécie de diretor de futebol, e o Pedrinho, o presidente. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Vinícius Prates, que me garantiu que o Diniz contaria com o atleta como titular, mas por uma decisão do Pedrinho e do Felipe, ele foi afastado. Tudo para que não cumpra seu sétimo jogo no Campeonato Brasileiro, o que impediria que ele atuasse por outro clube brasileiro. A avaliação interna é de que o Jair, dono do 5º maior salário do elenco vascaíno, tem entregado pouco, não consegue ser protagonista como se imaginava, e que por isso o melhor caminho seria negociá-lo. De acordo com o Vinícius Prates, hoje as principais saídas para o Jair não estão no Brasil, ao contrário de muitas especulações. Já contei para vocês que o Cuca vetou o nome do Jair no Galo, mas ele tem conversas hoje, ou sondagens, eu diria, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e da Major League Soccer. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, desde a chegada do Fernando Diniz, há mais otimismo por parte do torcedor em relação ao futuro vascaíno. Bora falar agora sobre Ronaldo Fenômeno, que até o ano passado tinha 2 clubes. Nessa sexta-feira ele termina o dia sem nenhum clube. Você vai lembrar, na metade do ano passado ele vendeu a SAF do Cruzeiro para o Pedro Lourenço. E nessa sexta-feira foi confirmada a venda do Valladolid para um fundo com empresas americanas e mexicanas.
Posso contar com exclusividade que o valor do negócio gira na casa dos 50 milhões de euros, ou 321 milhões de reais. Dessa maneira, é possível assegurar que o Ronaldo Fenômeno teve lucro com o Valladolid. Ele havia comprado o clube por 19 milhões de euros, ou seja, arrecadação de 31 milhões de euros, ou 199 milhões de reais. Com detalhe importante, nos 7 anos em que esteve à frente do Valladolid, o clube colecionou 3 rebaixamentos para a segunda divisão. É bem verdade que em 2 vezes ele conseguiu devolver o time à primeira, mas na campanha atual, 2024-2025, o Valladolid fez uma das piores campanhas da história do futebol espanhol e foi rebaixado com 5 rodadas de antecedência. Só para completar, sobre a passagem do Ronaldo pelo Cruzeiro, também com lucro. Ele gastou, entre investimentos para a melhoria do time, pagamentos de dívida na FIFA, algo na casa dos 70 a 80 milhões de reais. E a venda feita no ano passado ao Pedro Lourenço foi fechada em 350 milhões de reais, 80 milhões à vista e o restante parcelado ao longo de 11 anos. Bora falar agora sobre Neymar. E tem crescido a chance de o craque não renovar contrato com o Santos. Existia enorme otimismo entre dirigentes do Peixe para a extensão do vínculo do jogador que se encerra em 30 de junho. Mas a coisa mudou radicalmente depois da eliminação do Santos para o CRB na noite dessa quinta-feira na Copa do Brasil, e a explicação é óbvia. A única chance de título pro Neymar no Santos em 2025 era a Copa do Brasil. Agora resta ao Peixe apenas brigar contra o rebaixamento, e o Neymar entende que tudo isso é muito pouco. Vale a lembrança também de que o Peixe tem tido dificuldades em cumprir aquele acordo financeiro. São 4 milhões e 100 mil reais por mês garantidos em carteira e outros 17 milhões graças a patrocínios. Mas o Peixe tem até a metade do ano para arrecadar 85 milhões referentes aos 5 meses de patrocínio e até agora só conseguiu retornar ao Neymar algo na casa dos 49 milhões. Para completar, importante dizer que o Santos já entendeu que só vai conseguir manter o jogador se fizer evoluções no seu departamento de futebol e contratações que melhorem o time. A percepção é de que o Neymar só fica se souber que o Santos será mais protagonista. Nessa quinta-feira, depois da eliminação contra o CRB, o Neymar não cravou sua permanência. Quando perguntado se fica, ele disse, não sei. E aí a pergunta que eu gostaria de deixar para você é, você consegue ver o Neymar jogando em outro clube brasileiro? Se sim, em qual? Já uso o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só para contar ainda, o atleta tem só mais 3 partidas a disputar pelo Peixe no atual contrato. Contra o Vitória no domingo em Salvador, contra o Botafogo em casa no dia 1º de junho e contra o Fortaleza fora de casa no dia 12. Bora fechar o vídeo para responder se Augusto Melo, presidente do Corinthians, pode ser preso. Você sabe que na noite dessa quinta-feira ele foi indiciado pela Polícia Civil sob acusação de 3 crimes: furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. E muitos torcedores do Corinthians passaram a se perguntar se ele pode ser preso. Nesse momento a chance é 0. Conversei com um delegado que cuida do caso, o Thiago Corrêa, ele disse que não há motivos para a prisão por agora. Na próxima semana ele vai enviar o relatório final para o Ministério Público, que vai fazer a avaliação e, se entender que não há necessidade de mais esclarecimentos, deve levar o Augusto Melo, o Sérgio Moro e o Marcelo Mariano para serem julgados. E aí a coisa fica bastante complicada. O crime de furto qualificado pode causar de 4 a 10 anos de reclusão, associação criminosa de 1 a 3 anos, enquanto lavagem de dinheiro de 3 a 10 anos. O presidente Augusto Melo convocou uma entrevista coletiva que aconteceu às 15 horas na Neoquímica Arena. Nessa entrevista, ele assegurou que é inocente e também garantiu que não renuncia. Pegar uma declaração dele, abre aspas, não passa pela minha cabeça em hipótese alguma renunciar, mesmo porque eu não devo nada. Se houve algum problema nesse contrato, a polícia vai identificar. Importante contar também que a Gaviões da Fiel emitiu nota um pouquinho antes dessa entrevista coletiva, afirmando que vai cobrar a saída do Augusto. Abre aspas para essa nota. Diante das recentes notícias, o Gaviões vem a público, de forma clara e objetiva, solicitar seu afastamento imediato do cargo. Prometo acompanhar os desdobramentos dessa história e quero acrescentar também que um pedido feito por um dos conselheiros próximos ao Augusto para que a reunião de segunda-feira, que vai votar o impeachment, fosse adiada ou remarcada, esse pedido na justiça já foi recusado. Nesse momento, a reunião está confirmada. E você, o que pensa sobre o Augusto? Entende que ele pode ser preso?
afastaria o presidente do Corinthians? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!